paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para a nossa lição 13 e 14. Nessas lições nós vamos tratar da primeira viagem missionária de Paulo, ok? Na verdade, a partir da lição 13, nós iremos focar agora mais na obra de Paulo, ok? Então, aqui na lição número 13, que na verdade será a lição 13 e 14, trataremos da primeira viagem missionária. Na lição número 15, a gente vai tratar de uma lição específica, que é um acontecimento em Jerusalém. Após isso, nós vamos entrar na segunda viagem missionária de Paulo. Aí vamos tratar só em uma aula várias lições, tá? Talvez a 16, 17, 18, a 19, tudo falando sobre a segunda viagem missionária, ok? E depois a terceira viagem missionária. Talvez alguma lição aí pelo meio que fique sozinha, mas a maioria vai estar englobado nessas viagens missionárias. Nós vamos focar a partir de então nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ok? Eu vou mostrar para vocês principalmente a parte geográfica, para vocês terem uma noção geográfica de onde ele passou, em quais cidades tiveram os principais acontecimentos. Para você ter conhecimento das coisas que aconteceram, do relato bíblico da história, você lê no livro de Atos ou lê no livro, em cada lição tem especificando os detalhes, o que aconteceu em cada situação, em cada cidade, ok? A partir de então nós vamos focar aqui principalmente na parte geográfica, de onde eles passaram, por onde passaram, até chegar em Roma, que é onde se encerra aí a história do livro de Atos aí, junto com a vida do apóstolo Paulo, ok? Então eu vou passar um vídeo aqui onde vai estar explicando geograficamente sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá ok? Após isso vou fazer alguns comentários e assim serão nossas lições a partir de agora. Após passar vários anos em Antioquia, tempo durante o qual Barnabé e Saulo tinham feito uma viagem a Jerusalém para dar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, conforme descrito em Atos 11, de 27 a 30, eles foram separados pela igreja de Antioquia para a obra da qual o Senhor os chamou. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?
Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo lhes anunciou o evangelho. No começo eles ouviram e pediram que Paulo e Barnabé voltassem no próximo sábado para falar mais. No sábado seguinte, veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas ao ver a multidão de pessoas que tinham vindo ouvir a mensagem, os judeus ficaram tão invejosos que blasfemavam, contradizendo o que Paulo estava falando. Em Atos 13:46, continuamos. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, qual confirmava as palavras da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, o Senhor deu o poder a Paulo para curar um homem aleijado. Quando as multidões viram o que Paulo fez, acharam que ele e Barnabé eram deuses e quiseram adorá-los com sacrifícios. Estes rasgaram suas roupas e entraram para o meio da multidão para convencer-lhes que eram meros homens. Em Atos 14:19 continuamos. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha,
e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Assim termina a primeira viagem missionária de Paulo.